Olá, pessoal de Belém. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês. Eu gostaria muito de agradecer o convite do pessoal da FNMI para falar nesses desafios da engenharia mecânica e industrial. E com esse foco específico de NR12 e NR13, eu vou falar um pouquinho sobre essa corrosão sob isolamento térmico. Meu nome é Annelise Zima, eu sou engenheira mecânica, mestre e doutora em engenharia de materiais. E esse é um assunto bem crítico e bem dramático para o pessoal de inspeção. E realmente garantir a integridade de equipamentos que têm isolamento térmico é um desafio. Eu trabalho na Tecmetal, que é uma empresa de consultoria em engenharia de materiais, que existe desde 1991. E eu também trabalho na empresa Materials Life, que é uma empresa que foi criada com o objetivo de disseminar informação na área de engenharia de materiais. Um dos principais problemas da corrosão sob isolamento térmico é que realmente é um perigo escondido, porque ele é um processo difícil de detectar e também é difícil de você inspecionar, porque justamente você tem todo um equipamento coberto com isolamento e muitas vezes você tem que pensar se você vai precisar remover todo o isolamento, como é que isso vai acontecer. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que são os mecanismos para vocês conseguirem melhor identificar em que condições existe maior probabilidade de você ter esse problema. Bom, esse assunto é bastante complexo, mas existe muita literatura disponível e você tem tanto a parte dos códigos API, na parte de RBI, que é a inspeção baseada em risco, como você tem o pessoal que trata especificamente da corrosão sob isolamento térmico, tem algumas recomendações e algumas normas. Existem também algumas ISOs que tratam da questão dos isolamentos e existe essa NACE, que é a NACE SP0198, que trata especificamente sobre esse problema da corrosão sob isolamento térmico. Então eu coloquei todas essas normas aí justamente para vocês saberem que elas existem e poderem consultar, porque esse assunto vai realmente trazer muita dúvida e como existe uma literatura bem específica, acho legal vocês poderem consultar. Bom, eu não sei se vocês conhecem a NACE, que agora já não se chama mais NACE. A NACE era a antiga National Association of Corrosion Engineers e ela se tornou uma associação internacional e hoje ela se juntou com o pessoal da SSPC, que era também uma associação internacional de revestimentos protetores, e hoje existe então a AMPP, que é a Associação Association of Materials Performance and Protection. Então é uma associação internacional e ela tem todos os treinamentos específicos em áreas onde a gente tem problemas de corrosão. E especificamente a AMPP tem um curso de corrosão sob isolamento. E inclusive é um curso que agora está sendo até aplicado aqui no Brasil. Tá? Então, se vocês tiverem mais interesse, entra no site ampp.org e vocês podem ter bastante informação, não só sobre os cursos, mas também toda a parte de literaturas, normas, artigos que tratam sobre o assunto. Se a gente vai pensar que o processo de corrosão acontece sob o isolamento térmico, então a gente tem que entender em que condições a gente tem o isolamento térmico. Por que que a gente isola termicamente equipamentos, tubulações? Por quê? Né? Qual é o objetivo? E realmente o isolamento ele é não um material somente, mas um sistema
projetado ou para impedir ou para reduzir a transmissão de calor de um corpo ou para um corpo. Então a gente pode fazer isso ou porque a gente está querendo conservar a energia ou manter processos operacionais em alta temperatura. A gente pode isolar por questões de segurança, então que pode ter até algum risco em relação às pessoas que se aproximam daqueles sistemas. Você também costuma fazer o isolamento, muito embora a gente vai ver aí na frente que no caso de proteção pessoal, existem várias outras formas de você afastar as pessoas de peças quentes que não sejam colocando um sistema de isolamento térmico, né? Mas também a gente tem para a segurança a questão da proteção passiva em caso de fogo, onde a gente coloca alguns isolantes justamente porque você quer que bloqueie, né, ou que retarde os efeitos quando você tem fogo, né, no local. Então você tem esse sistema de proteção passiva, apesar dele não estar quente, né, ele pode vir a ficar quente e você tem o isolamento justamente que é para você não perder a integridade estrutural se você tiver fogo. Então. E você também adota o isolamento térmico quando você quer evitar condensações em sistemas que estão trabalhando em baixa temperatura. Tá? E é importante a gente entender que, seja alta temperatura ou seja baixa temperatura, o processo corrosivo ele vai acontecer quando existir umidade naquela condição próxima ao material que está sendo protegido. Então, um sistema que seria um sistema industrial de isolamento térmico mais ou menos completo, na verdade o isolamento não é só térmico, né? Você pode ter um isolamento acústico, você pode ter um isolamento elétrico, então você tem várias condições que você também pode colocar isolamentos que não sejam só porque o material está em alta temperatura. Bom, e um sistema completo de isolamento, ele é constituído do material que a gente quer proteger, ele é constituído do metal que tem que ser protegido, devidamente revestido. Esse revestimento é um coating, que pode ser uma pintura, né? Mas pode ser também, por exemplo, um termospray, e o termospray de alumínio, que é o mais comum, que é o TSA, ele também ele tem uma característica interessante, porque ele pode ser aplicado por um processo onde você joga o alumínio na forma de gotinhas e ele acaba sendo um revestimento que tem uma adesão mecânica ali na superfície, mas como a gente está falando do alumínio puro, do alumínio metálico, ele muitas vezes ele é responsável por também dar uma proteção catódica quando fica num ambiente muito úmido. Então, você pode ter um revestimento orgânico, uma pintura, mas você também pode ter, por exemplo, um revestimento do tipo termospray de alumínio. Ele realmente é um pouco mais caro, aliás, mas ele também tem uma eficiência muito boa. Tá? Então, esse sistema ele é constituído do material que você quer proteger, desse revestimento, do material do isolamento térmico e da capa externa, que também é chamada de jaqueta. Em algumas condições, principalmente no trabalho a frio, você pode exigir uma barreira de vapor, tá? Justamente por conta dessas condensações todas que podem acontecer ali na superfície. Bom, aí a gente tem que pensar o que é o processo corrosivo, né? Então, a gente sabe muito bem que na natureza os principais materiais ferrosos, né, que são os aços carbono, baixa liga e aços inoxidáveis, eles estão na forma de óxidos, né? Então a gente fabrica os materiais dando muita energia ao material. E quando ele está na forma metálica já, a gente ainda faz vários processos de fabricação, a gente solda, a gente curva, e esses materiais eles ficam com uma quantidade de energia interna alta. E quando você expõe o material ao meio, a tendência é ele retornar à forma original que ele está na natureza, e o processo de corrosão é um processo de liberação dessa energia, buscando sempre a mínima
energia livre. E aí a gente tem aqui a corrosão das vigas ferrosas, ela tanto pode ser um processo que a gente tenha reações químicas entre o material e o meio, sendo que esse meio seria um meio não iônico, ou você pode ter também reações eletroquímicas. Nessas reações eletroquímicas, o que a gente tem é um transporte de eletricidade através de um eletrólito. E a gente vai ver que os processos de corrosão sob isolamento térmico, eles sempre vão precisar desses eletrólitos. Então, a corrosão sob isolamento, na verdade, é um processo de corrosão de natureza eletroquímica que acontece quando o ambiente sob isolamento é mantido úmido. Aí a gente tem que pensar, né, mas por que eu estou com isolamento úmido se eu estou aquecido, por exemplo? Então, só para a gente relembrar, eu posso ter um equipamento ou uma tubulação que trabalha em alta temperatura e eu estou isolando termicamente para conservar a energia, então eu posso estar falando de temperaturas altas, eu posso falar aí de 200 graus, 300 graus, eu posso falar também de componentes que estejam trabalhando na temperatura um pouco acima da ambiente e seria uma proteção pessoal, por exemplo. Então, eu nem tenho um material trabalhando numa temperatura tão alta. Eu posso ter também um material que está trabalhando na temperatura ambiente e ele tem um isolamento justamente porque ele vai servir como uma antepara para o fogo. Então, ele naturalmente ele está na temperatura ambiente. Eu posso ter também componentes que trabalham em baixa temperatura e nesses componentes que trabalham em baixa temperatura, eu não posso deixar também ter uma perda dessa temperatura para o ambiente e eu devo evitar também as condensações que vão acontecer ali em cima. Então vamos pensar aqui o que acontece quando, por exemplo, eu tenho um componente que está trabalhando numa temperatura um pouco mais alta e ele tem um isolamento térmico. Então aqui a gente vê aqui um tubo ou um vaso de pressão, por exemplo, onde a gente tem aqui um isolamento, uma camada de isolamento e eu tenho aqui uma capa ou uma jaqueta. A gente observa o seguinte: existem várias etapas para que aconteça o processo corrosivo. A primeira etapa é o ingresso de água dentro daquela camada de isolamento térmico. Isso vai acontecer quando eu tiver, por exemplo, chuva ou alguns respingos ou algum tipo de condensação que vai acontecer em cima daquela capa. Se essa capa ela não está vedada totalmente e se ela tem alguns danos ou algumas falhas, o que acontece é que a água penetra através da capa e chega no material do isolamento térmico especificamente. O que vai acontecer? Se acontecer um encharcamento do isolamento em algumas regiões, e essas são as regiões típicas, são regiões onde, por exemplo, a gente tem alguma antepara, né, algum suporte. Então, depois que essa água penetra através da capa e encharca o isolamento, o que acontece? A tendência é a água atravessar o isolamento, que tanto pode ser um isolamento higroscópico ou não, né? Quando o isolamento é higroscópico, ele fica todo encharcado, mas quando o isolamento ele é hidrofóbico, ele acaba tendo porosidades, que então você não encharca o isolamento, mas ele penetra e atravessa o isolamento, e essa água se localiza na superfície quente daquele material. Quando aquela água chega na superfície quente, a água evapora, ela faz o caminho inverso, né? Então a água penetrou através da jaqueta, ela passou pelo isolamento, ela chega na superfície do metal, agora ela começa a evaporar. Na hora que ela evapora, ela vai fazendo o percurso na direção contrária. E na hora que ela chega na jaqueta, a jaqueta ela é um material metálico que agora aquele vapor
que encontra aquela superfície metálica, aquele vapor condensa e agora ele de novo migra na direção do substrato que está lá embaixo, metálico. Então vão acontecendo vários ciclos de água descendo, virando vapor, subindo, condensando na capa, água descendo, encontrando o material quente, virando vapor, subindo, encontrando a capa. Então você vai tendo vários ciclos. Só que o que acontece é que nesses ciclos de condensação e de evaporação, muitas vezes você tem contaminantes. Esses contaminantes, eles tanto podem vir do próprio ambiente, como eles podem ser do isolamento. Então você pode ter contaminantes no isolamento, ou você pode ter contaminantes no ambiente. Esses contaminantes, principalmente no caso de você ter cloretos e tal, eles podem ser bem importantes no sentido de promover processos corrosivos nesse material do substrato. Tá? E aí o que acontece? Esses ciclos de condensação e evaporação, eles vão acontecendo, só que ao mesmo tempo essa água ela vai migrando para regiões mais baixas da onde você tem esse seu sistema, esse seu componente. Ela vai caminhando ali para onde você tem os suportes, para a parte de baixo da sua estrutura, pela própria gravidade ela vai caminhando e ela vai se localizando em regiões baixas do seu componente. Essas regiões, se elas não tiverem drenos, o que acontece é que ali começa a formar uma água estagnada, normalmente com uma quantidade de contaminantes alta. Então ela acaba sendo uma água que ela tem uma natureza mais corrosiva. E aquela água que já não é mais uma água, na verdade é um eletrólito saturado de contaminantes e altamente corrosivo, ele acaba ficando numa região onde, se você não tem um dreno que consiga eliminar esse eletrólito, você acaba deixando um material ficar em contato com um eletrólito extremamente agressivo durante um tempo maior. E aí você começa a ter um processo corrosivo na superfície do material. E quanto aos materiais dos equipamentos, componentes, tubulações, quando a gente tem um aço carbono e baixa liga e você tem esse ambiente bastante agressivo ali, se você não tem um revestimento, um coating, um termospray, você vai ter um processo corrosivo acentuado e vai ser tanto maior quanto mais tempo você permanecer com aquele ambiente úmido ali dentro e principalmente dentro daqueles seus ciclos de evaporação e condensação que você estiver promovendo um eletrólito cada vez mais agressivo, tá? Agora, você pode ter alguns revestimentos também. Os revestimentos, a gente tem vários tipos diferentes de revestimentos. E a gente tem que lembrar também que a gente pode estar operando em várias temperaturas diferentes. Então você tem um revestimento que ele precisa ser adequado àquela faixa de temperaturas que você trabalha e eles não podem sofrer um processo de degradação. E a gente sabe também que os revestimentos eles acabam tendo algum tipo de permeabilidade. Então, os próprios revestimentos eles também têm uma vida útil que você também vai ter que considerar lá na frente. A corrosão sob isolamento ela acontece entre uma faixa de temperaturas de 4 graus até 175 graus. A literatura mostra que abaixo de 4 graus você não costuma ter processos corrosivos sob isolamento. E acima de 175 de forma contínua, a tendência é você não ter a umidade ali dentro. Então, basicamente, os processos corrosivos eles vão acontecer para baixa temperatura até 4 graus e para alta temperatura até 175 graus. É óbvio que você tem dois fatores concorrentes aí. Em mais alta temperatura, a tendência é você ter menos líquidos estagnados, mas também os processos corrosivos que acontecem em mais alta temperatura são mais acelerados.
esse ciclo de condensações e evaporações tipicamente acontece para as mais altas temperaturas. Para baixas temperaturas, a tendência é você ter as condensações em cima daquelas superfícies frias. E se você tiver problemas no seu isolamento, você pode ter também essa água migrando e se localizando próximo à superfície. No caso específico de aços inoxidáveis, o que acontece? Mesmo quando a gente tem esses processos de condensação e evaporação, os aços inoxidáveis eles têm uma maior resistência à corrosão nesses meios úmidos. Porém, quando você tem os contaminantes, e principalmente no caso dos cloretos, quando você está em temperaturas acima de 60 graus, o maior problema é a corrosão sob tensão. Porque a corrosão sob tensão não é um tipo de processo corrosivo que acontece com afinamento. É um processo corrosivo que acontece com trincamento. Então, e o trincamento, essas trincas, elas não estão associadas a uma grande quantidade de corrosão, né? A gente vai ver mais à frente aí que quando você tem um aço carbono e baixa liga e ele começa a ter um processo corrosivo mais intenso, e esse processo corrosivo mais intenso está associado com regiões que estão mais úmidas, você acaba tendo formas de detectar não só as condições onde você tem maior umidade, como também as condições onde você tem perdas de espessura, de uma forma muito mais fácil do que, por exemplo, quando você tem trincas de corrosão sob tensão que você nem tem um processo corrosivo muito intenso, você não tem perda de espessura, e elas, quando elas são pontinhos muito fininhos que quando elas propagam você acaba tendo uma perda de performance muito rápida com um vazamento. Então o processo de corrosão sob isolamento para os aços inoxidáveis ele é muito mais crítico, principalmente porque, inclusive, muita gente não utiliza os revestimentos, tanto os coatings como o TSA, sob isolamento no caso de aço inoxidável. E muitas vezes ali é necessário usar também. Então acaba se tornando um problema que acontece com bastante frequência e que o pessoal não consegue identificar tão facilmente, e mesmo no processo de inspeção baseada em risco, às vezes o pessoal não está tão preocupado com aço inoxidável quando deveria estar, porque a falha é uma falha que acontece mais rapidamente quando você está dentro daquela faixa de temperaturas e de concentrações que favorece o processo de corrosão sob tensão. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Eu trouxe essa linha de aço carbono de 10 polegadas de diâmetro, que estava operando numa temperatura constante, 80 graus, durante 10 anos. E aí a gente vê, né, esse processo corrosivo ele aconteceu bem intenso nessa região, que é uma região de suportação, justamente porque não existia aqui nesse suporte pontos que você tivesse furos para você drenar qualquer fluido que tivesse condensando e que tivesse sendo retido nessa região. Então é justamente uma região que acaba ficando mais úmida, porque você acaba tendo uma estagnação do fluido e você acaba tornando essa região mais úmida. Então você acumula a água e torna essa região mais úmida. E você acaba tendo um vazamento com uma grande perda de espessura aqui do material, e aqui é um aço carbono. A gente tem esse outro caso aqui, que já é uma linha que trabalha em baixa temperatura e é de um sistema de ar-condicionado, e aqui a gente vê, quer dizer, essa tubulação aqui, que é uma tubulação de 2 polegadas, ela até é uma tubulação galvanizada, então o galvanizado, assim como o TSA, o termospray de alumínio, ele confere uma proteção catódica. Da mesma forma, um revestimento galvanizado, ele também oferece uma proteção catódica. Mas você vê que depois de algum tempo,
Nessas regiões onde tinham os clamps, você também acumulou condensados e aí você acaba tendo um processo corrosivo intenso no sistema que trabalha em baixa temperatura. E você acaba tendo, de novo, afinamento, nesse caso localizado nessa região de onde você tem essas condensações, e o material você vê aqui numa micrografia onde você vê aqui é a espessura do material e você vê que ele já tem esse afinamento localizado, que é justamente nesses pontos aonde estavam esses clamps. A gente tem aqui também uma coisa que é muito típica de acontecer, que é quando você tem, aqui era uma linha, que era uma linha de aço inoxidável austenítico, um isolamento térmico do tipo lã de rocha, e aqui a gente vê a capinha de alumínio por fora, e o que aconteceu aqui? Não só essa região estava num ponto onde as pessoas pisavam em cima do isolamento para passar para um outro lugar, então acabava danificando aquela capinha de cima e expondo diretamente a manta à condição ambiental, mas também existiam alguns tracings de vapor que faziam uma purga. Então aquele vapor daquela purga, ele ia umidificando aquela região toda, e aqui não foi nem um processo lento, esse aqui foi um processo bastante rápido, onde a gente vê inclusive que aqui está a tubulação e aqui está o tracing de vapor, e a gente vê que a lã está totalmente aderida na superfície, porque ela ficou totalmente úmida, e como o pessoal ficava passando aqui em cima, pisando em cima da linha, a região de cima do flange, ela ficou totalmente trincada por um mecanismo de corrosão sob tensão. Então, esse é um caso onde os contaminantes, eles vieram do ambiente, mas eu também trouxe aqui um caso de um boiler residencial, onde o pessoal usou aqui uma lã de vidro que não era isenta de cloretos, e nesse caso os contaminantes vieram da manta. E aí a gente vê também, é o mesmo processo, você vê trincamentos na superfície do material. Então você vê que aconteceu o boiler residencial, ele já trabalha com ciclos de aquecimento, e quando a gente tem o próprio ciclo de aquecimento no componente, aí a questão é muito mais dramática, né? Você pode ter os ciclos de condensação e evaporação lá dentro do isolamento, ele trabalhando numa temperatura constante, mas pior é quando você tem os ciclos de operação acontecendo, aquecendo e resfriando. Então você pode ter aqueles ciclos todos umidificando e secando e cada vez mais concentrando a quantidade de cloretos que está ali naquele ambiente, que quando passa a umidade através do isolamento, ela vai levando os cloretos. Mas quando chega na superfície e evapora, os cloretos acabam se concentrando naquelas regiões e você acaba tendo um processo de aumento da concentração de cloretos e um trabalho numa temperatura acima de 60 graus, que é o que caracteriza aí, os requisitos para ter a corrosão sob tensão. Nesse caso dos boilers residenciais, então todos os boilers que desse mesmo lote coberto com essa lã, eles tiveram vazamentos, e isso foi porque houve uma contaminação pelo fato da manta ter vindo num lote com um desvio, né? Ela foi aceita com um desvio em relação à condição dela de chloride free, né? Livre de cloretos, que ela não era livre de cloretos. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de pontos aonde você pode ter a entrada da água, né? Principalmente onde você tem inserção de instrumentos ou algum tipo de ramificação que você tem, principalmente porque, por exemplo, num instrumento,
ele não é aquecido, né? Então você precisa estar lá, você precisa ver o visor dele, você precisa ver né? Normalmente ele tem um transmissor que vai de pressão, por exemplo, ou de temperaturas, e aqui fora você acaba estando numa condição com uma diferente temperatura em relação ao que você está lá dentro. Então, essas variações de temperatura e essas inserções com ruptura aqui da capa, e que você tem que depois selar, mas aqui é mais difícil de selar, esses são pontos aonde você pode ter da entrada da água através dessas regiões, essas descontinuidades. Além disso, como a gente viu lá, né, você pode ter aqui um suporte que está colocado ali no material, e você pode favorecer a estagnação de água nesses suportes e manter essas regiões mais úmidas também. Então, existem vários pontos que a gente precisa ver. Aonde você pode ter o problema? Aonde você tem flanges, que são flanges aonde ali termina o isolamento. Você pode ter em todos esses anéis de suporte do próprio isolamento, né? Você pode ter anéis de enrijecedores, tanto para vasos como para colunas. Você pode ter pernas que estão isoladas dentro de pequenos vasos também. Pontos onde são críticos são onde a jaqueta ou a capa ela está danificada ou ela está simplesmente perdida, né? Você tem também válvulas, instrumentos, ramificações por onde você pode ter a entrada da água e você pode ter o aprisionamento daquela água lá dentro, e aonde você tem também pontos que você não drena e que você acaba tendo esse acúmulo, né? Esse acúmulo, tanto você ter condições que permitem o acúmulo, como você não prevê que nessas condições você pode fazer uns furinhos. Obviamente os furinhos são na estrutura, né? E aí você consegue então ter uma condição de não estagnar o fluido, tá? Dentro dessa literatura que eu passei para vocês, tem vários pontos aonde tipicamente você consegue identificar possíveis ou potenciais pontos de processo corrosivo, que são justamente aonde a sua água pode entrar e aonde a sua água pode parar, e aonde você não tem condições que impeçam a drenagem daqueles fluidos, tá? Promovendo então esses ciclos de condensação e ciclos de evaporação com aprisionamento aí da água. Eu trouxe também aqui uma das literaturas que eu mostrei para vocês antes, que mostra que em algumas condições, quando o isolamento é para segurança somente, proteção pessoal, você tem outras opções eficientes, como por exemplo a instalação de grades. Então você não quer que as pessoas se aproximem, você pode ter anteparas físicas que não necessariamente vão causar nenhum tipo de acúmulo de fluidos ali dentro. Então essa pode ser uma solução também. Ao invés de você pensar no isolamento térmico para proteção pessoal, já no projeto você pensar que você pode usar grades que vão evitar que as pessoas estejam próximas, né? Então você não vai ter, no caso de proteção pessoal, o uso desses isolamentos. Então um dos problemas de você ter uma rápida detecção da corrosão sob isolamento é justamente porque está escondido, né? Está escondido sob isolamento. E se você pensar que para você inspecionar você tem que tirar todo o isolamento, você vai fazer isso na menor frequência possível, porque também é uma trabalheira, um custo grande você tirar todo o isolamento térmico para poder fazer a inspeção. Então você tem que, na verdade, trabalhar muito com aquela sua inspeção baseada em risco.
você tem que identificar em que condições você pode ter o dano para, entendendo também qual foi o seu sistema, quais são os materiais envolvidos, quais são as temperaturas envolvidas, você fazer uma avaliação, uma análise crítica em cima dos potenciais problemas de corrosão e em cima também do risco, né? A probabilidade e a consequência que você vai ter das falhas, para você montar um bom plano de inspeção baseado em risco, e é fundamental você trabalhar com isso. E a norma da ANACE, hoje a MPP, ela mostra lá que, dependendo do grau de risco que você tem, você pode ter amostragens na inspeção variadas, e inclusive o quanto você deve tirar de isolamento térmico para cada tipo de risco. Óbvio que se você tiver um risco muito alto, você vai tirar 100% do seu isolamento para você poder fazer a sua inspeção. Mas isso tudo você pode avaliar o seu risco e você pode avaliar a suscetibilidade do seu sistema a sofrer esse processo de corrosão sob isolamento. Algumas técnicas de inspeção, elas são mais eficientes e outras menos eficientes. Essa literatura que eu passei também dá alguns indicativos de quando você usar, por exemplo, técnicas de radiografia, você consegue identificar aonde você teve perdas de espessura, né? Mesmo sem você tirar o isolamento térmico. Assim como você pode usar uma termografia, por exemplo, que te ajuda a detectar regiões com falhas no isolamento. Porque se você tem regiões que tendem a ficar mais úmidas, essas regiões também acabam tendo temperaturas mais próximas da temperatura do seu material, porque você tem aquela troca de calor e aquela região úmida, ela tem uma temperatura diferente da onde o isolamento está seco. Então você acaba tendo uma informação a mais que vai te dizer se ali você vai ter maior ou menor suscetibilidade. Então a gente mais ou menos pode resumir que para você evitar a corrosão sob isolamento, primeiro você tem que ter um projeto bom. O isolamento ele tanto tem que atender aos requisitos do projeto, assegurando os objetivos do isolamento, mas ele também tem que ter soluções de configuração, inclusive todos aqueles detalhes de você fazer furinhos que possam permitir drenagens, né? Tanto na construção como na montagem. E você tem que especificar os materiais que sejam os materiais que, para aquela sua condição específica, minimizem o risco da corrosão sob isolamento. E realmente essa norma da ANACE, ela traz informações muito importantes que podem ser utilizadas em cada caso específico. Bom, você tem que pensar muito também na questão do seu sistema em relação às dilatações e contrações, porque o seu componente ele pode dilatar de uma forma diferente do seu isolamento, principalmente no caso de isolamentos rígidos ou semi-rígidos, tá? Além de que ramificações e instrumentos que estão em temperaturas diferentes também podem criar condições de tensão ali justamente na capa, e a capa pode acabar ficando destacada e permitir o ingresso de água, tá? Então o seu projeto tem que ser um projeto bom. Na hora que você vai instalar, você tem que assegurar que o seu sistema seja todo vedado em relação à entrada de água, porque a entrada de água é o primeiro ponto para dar a corrosão sob isolamento. Então, se você tem componentes que estejam meio enjambrados, que você não consiga vedar, que você não tenha drenagens em pontos baixos, se você também, na hora que está instalando, você não preservar os seus materiais do próprio ambiente, de chuvas, de poças, aonde você está armazenando, aonde você está transportando, você também tem que tomar muito cuidado com isso para você já não instalar um isolamento que já esteja totalmente úmido. E você também tem que garantir que quando você estiver instalando, as condições atmosféricas elas sejam compatíveis com essa aplicação dos revestimentos.
em termos de preparação de superfícies, em termos de umidade para você colocar os seus revestimentos. Então a parte de instalação ela também ela é muito importante. Fora isso, na hora que você está operando e na hora que você está fazendo a manutenção de equipamentos, você tem que tomar muito cuidado, porque essas regiões isoladas elas não podem ser danificadas. De novo, o primeiro ponto é a entrada de água. Então você não pode ter, em hipótese nenhuma, jaquetas, capas que estejam com falhas e que permitam o ingresso da água. Tá? Além disso, você tem que ter um bom plano de inspeção e você tem que trabalhar para minimizar os problemas da corrosão sob isolamento através de um programa de inspeção baseada em risco. Porque você tem que conhecer muito bem os pontos aonde você tem que inspecionar. Na parte de inspeção também, se você não tiver um bom plano de inspeção, você não consegue mitigar essa corrosão sob isolamento, porque é muito difícil de você detectar os problemas que estão acontecendo embaixo daquele isolamento, ele está escondido ali embaixo. Então você tem que adotar programas de inspeção baseado em risco e você tem que identificar aquelas regiões que são as mais prováveis de você ter problemas e você deve entender como que é o teu equipamento em termos de variações de temperaturas, de configurações, até porque, de novo, você está com tudo ali revestido, isolado, você não sabe mais onde estão os seus suportes, onde você pode ter um acúmulo de eletrólito, né? Então, você tem que avaliar essas coisas todas, obviamente, pensando no risco de falha, e isso vai te dar um indicativo de como montar esse seu plano de inspeção. Então, basicamente, é isso, é bastante coisa. Mostrei para vocês um pouquinho só do que é a corrosão sob isolamento, e eu espero que vocês vão lá na literatura e nos casos específicos de vocês façam análises críticas, porque esse problema da corrosão sob isolamento ele é bastante dramático. E aqui a gente faz muitas análises de falha e vê que realmente existem muitas condições onde o pessoal sequer faz nenhum revestimento nos materiais que vão ser isolados termicamente. Então, nessas condições, se você tiver pontos aonde você permite que fique úmido e com água estagnada, você vai acabar tendo um processo corrosivo com certeza. Tá? Bom, obrigada pela atenção de vocês, eu espero que tenha contribuído. E, se Deus quiser, no próximo evento desses desafios, eu espero estar com vocês bem pertinho aí presencialmente. Pessoal, obrigada. Tchau.